Olá pessoas, eu sou Josias e sejam bem-vindos ao canal Cinema Sem Tempo. E hoje falaremos sobre um dos principais filmes que estreou aí na semana passada, um dos filmes mais esperados desse ano, A Odisseia. Promise me you will come back. What if I can't? Esse que era um dos principais filmes que as pessoas aguardavam, que é um dos mais polêmicos, digamos, também, onde tem várias questões sobre adaptação, sobre escalação de elenco, figurinos, e tudo isso gerou muita polêmica. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz em retornar aqui para o YouTube, retornar com os vídeos longos. É o que eu estava querendo há muito tempo já fazer, mas que infelizmente não estava conseguindo ali balancear, conseguir fazer isso funcionar. Eu fico muito agradecido por você estar aqui assistindo o vídeo. E se puder, deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito, vai ser muito bom para nós. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Basicamente, o Odisseu, ele participou da Guerra de Troia ali, que durou cerca ali de 10 anos. E o livro Odisseia, ele pega ali o final da Guerra de Troia, toda aquela parte do cavalo de Troia, da invasão dos gregos até a cidade dos troianos. Ali depois dessa invasão, o retorno de Odisseu e de sua tripulação até chegar em sua casa. E ali em Ítaca, que é o reino de Odisseu, ele tem que lidar ali com os pretendentes que estão tentando tomar a casa dele. O filme é dirigido pelo Christopher Nolan, que tem um histórico que a gente já conhece de que muita efeitos práticos, de priorizar essa questão. Nesse filme ele até fez algo inédito, que foi filmar um filme inteiro em IMAX 70mm, algo que nunca havia sido feito antes e que gerou muita polêmica, pois apenas 41 salas de cinema no mundo conseguem exibir esse filme na maior qualidade que o Nolan orquestrou. Então aí fica a dúvida, né? Porque ele gastou tanto esforço, gastou muito dinheiro para fazer isso, teve que inventar tecnologias novas, além de gravar tudo prático, tentar usar um mínimo de CGI possível, só para uma experiência que poucos vão conseguir, que é o IMAX 70mm, que nem sequer tem no Brasil. Então isso gerou um pouco de polêmica, de burburinho na internet, né? E a gente, querendo ou não, temos um elenco que é muito estrelado, tem muitos astros de Hollywood e tal, mas que também gerou polêmica, porque ali a gente tem campos, por exemplo, da Helena de Troia, que a gente sabe que deu uma polêmica, a gente tem ali da Zendaya, que faz a deusa Atena, então temos ali algumas polêmicas fortes envolvidas nesse, principalmente sobre o Elliot Page estar fazendo o Aquiles, que foi uma notícia que foi muito divulgada, e podem ficar tranquilos que chega no filme, ele não faz o Aquiles, é outro personagem, né? Mas gerou muita polêmica, principalmente pelo fato de que, na minha opinião, tudo bem você querer às vezes botar ali um elenco com atores diversificados, com grandes astros, com pessoas talentosas, né, para estelar esse filme. Você botar ali pessoas de várias culturas, que são pessoas diferentes umas das outras, para interpretar gregos e troianos. E o pior é você não pegar nenhum ator grego. Isso no filme normal não faria diferença. O problema é que a gente está falando de uma adaptação que não é qualquer adaptação, é um dos livros mais importantes da história, né? Que é a Odisseia do Homero. Esse é um livro que para a cultura grega é muito importante, né? Então isso tem um peso, querendo ou não, para os gregos, né? Então eu acho que isso é um ponto que deve ser apontado e dito, né? Mas eu acho que no final não faz tanta diferença no filme em si, porque eu acho que o filme consegue mesmo assim fazer os atores que ele tem entregarem, né? Então o Matt Damon, que é o principal, para mim entrega bem, o Tom Holland entrega bem, ali a Anne Hathaway com o pouco que ela tem consegue entregar bem, mas no geral os atores que estão em cena funcionam e a direção do Nolan também funciona. E nesse ponto do roteiro em específico, eu achei interessante como que o Nolan ele adaptou algumas coisas do livro, né? Porque, querendo ou não, o livro, A Odisseia, tem muita mitologia grega, tem muitos seres místicos da mitologia grega, então toda hora também tem as participações dos deuses gregos na história. Então, Poseidon,
Atena, Zeus, então são deuses que têm uma participação muito intrínseca e forte na história, né? Tanto da Ilíada, que eu acho que tem até um pouco, eu acho que tem mais, né? Que eu li a Ilíada e a Odisseia antes de ver o filme. E eu acho que na Ilíada tem bem mais influência dos deuses e tal, mas a Odisseia também tem bastante porque eles influenciam diretamente no centro narrativo da história, né? E tem várias coisas que eu achei que o Nolan não ia adaptar. Porque, querendo ou não, tem toda aquela questão dele sempre dar efeito prático, que a gente conhece como que é, olhando para a filmografia do Nolan, o jeito dele fazer cinema, né? Quando eu soube que ele ia fazer Odisseia, eu achei muito estranho e eu fiquei com um pé atrás gigantesco. Não porque as polêmicas ou mas porque eu conhecia um pouco da história e depois que eu li o livro, eu achei mais difícil ainda o Nolan conseguir fazer um filme da Odisseia. Por causa de toda essa questão de que como que ele vai fazer um ciclope de verdade, sem ser CGI, né? E aí ele vai lá e me faz uma cena do Ciclope que, meu amigo, o cinema inteiro nessa cena ficou em silêncio. Ninguém respirava. Na sessão que eu fui, o cinema ficou calado. Todos, você sentia a tensão no ar quando na cena do Ciclope inteira. Então eu achei que nessa questão o Nolan ele se arriscou. Isso é muito positivo, porque tem alguns momentos do filme que ele se arrisca mais e que ele sai um pouco da sua zona de conforto. Isso é algo que tem que ser elogiado. Mas tem outros que combinam com ele, como é o caso da estrutura narrativa do filme, que muitos disseram que estava meio confuso e tal, o ritmo, reclamavam do ritmo, vi algumas críticas nesse sentido. E eu acho interessante que o livro do Odisseia, né? Eu vou fazer muitas comparações nesse vídeo do livro com o filme, né? Então, o livro da Odisseia, ele não tem uma estrutura narrativa comum, né? Ele começa, pelo menos, aqui tem algumas versões. A versão que eu li, ela começa contando sobre o filho do Odisseu. Então, o filho dele tá lá lidando com os pretendentes e tudo mais. Então, depois ele parte lá para Esparta para descobrir o que aconteceu com o pai. E aí então volta lá para Odisseu e nesse momento ali ele tá com a Calypso, né? Então, se eu não me engano é Calypso, eu posso esquecer o nome, que é muito nome, eu esqueci alguns, perdão. E aí ele recebe ali de Zeus e tal, ele vai lá para um reino vizinho, e aí ele pega nesse reino vizinho e começa a contar ali pro rei desse reino todas as aventuras que ele passou, né? Então você tem essa história da Odisseia, muito um vai e vem, presente, passado, futuro, contos de histórias do passado. Então é uma coisa parecida com o Nolan, porque ele gosta de brincar, que ou não, com essa coisa de tempo, né? A gente já viu isso muito em Amnésia. Amnésia eu acho que é o melhor exemplo do que dá. É o melhor exemplo de que se pode dar sobre essa questão do Nolan. E tem alguns outros filmes que ele fez esse estilo. Então ele gosta de brincar assim, às vezes com cronologias bagunçadas, digamos, né? Mas isso acho que combinou. Então acho que o roteiro do filme ele é competente. Ele corta algumas coisas que eu acho que não precisava cortar. Então, por exemplo, falando da cena do Ciclope, eu acho a cena muito, apesar de ser boa, ela tinha no livro um tom de comédia, que foi retirado depois nessa adaptação, né? Então eu acho que isso é uma coisa que ele se mantém numa zona de conforto, que o Nolan, ele não consegue fazer comédia. O Nolan, ele parece um cara chato. Você olha pra ele e você não consegue imaginar aquele homem sorrindo. Não consegue ver ele contando uma piada pra você, entende? E tudo bem, o filme não precisa de fazer rir, né? Não tem essa obrigação, né? Mas aqui você passa quase 3 horas de filme sem dar um sorriso, sem dar uma risadinha. Sendo que no material original tinha ali alguns espaços que poderia se fazer isso, né? Então, tem várias coisas que ele corta, ou então que além dele, ou então que ao invés de ele cortar, ele modifica. Então, querendo ou não, o filme ele não é tão fiel em certos momentos. Tem momentos que ele não adapta tão bem, mas tem momentos que eu achei que ele adaptou bem, né? Que, por exemplo, a cena final. Eu gostei do filme, no geral, vou dizer isso já, né?
eu gostei do filme, mas tem algumas coisas, como por exemplo essa cena final que me incomoda. No livro, ele se junta ali com o filho dele, junta ali com algumas outros, né, que estavam ali com ele. E eu entendo, né, que teve que cortar algumas coisas, mas acaba às vezes perdendo um pouco do sentido básico, né, ali do livro, né, querendo ou não. Então, tem coisas que eu acho que não precisa cortar, essa é uma delas, que não é só o Odisseu que luta sozinho, né? O filho dele luta com ele. Então, os servos leais ao Odisseu lutam junto dele. Então, ele não luta sozinho, né? E depois, no final do filme, ele vai embora. E aí o filho dele fica como rei. Olha, eu gostei do filme todo. A maioria das coisas eu gostei. Tenho minhas críticas, mas a maioria eu gostei. Achei o Agamenon casca-grossa demais. As cenas que ele aparecia eram muito legais. A trilha sonora, que é um ponto que eu deveria perder um tempo do vídeo só para falar dela, é fantástica. O Ludwig Göransson, ele fez um trabalho muito bom. Se eu não me engano, ele até mesmo, deixa eu só confirmar essa informação aqui. Later, a few moments later. Isso mesmo, eu pesquisei aqui, ó. O compositor Ludwig Göransson, ele compôs a trilha sonora do filme Odisseia, evitando orquestras tradicionais e utilizando reconstruções de instrumentos da Grécia Antiga, como a lira e o aulo, misturados a gongos de bronze e sintetizadores modernos. Então, isso foi um ponto que deve ser elogiado, porque a trilha sonora de Odisseia foi um ponto que eu gostei. Mas voltando um pouco, o final do filme quebrou um pouquinho. Porque assim, eu acho que meu erro na verdade foi ter lido o livro. Eu não devia ter lido o livro. Se eu tivesse só assistido o filme, eu ia ter gostado mais do filme. Eu ia ter dado uma nota melhor pro filme. Mas ao ter lido o livro, tem vários pontos que me incomodaram. Eu não conseguia. Eu tava assim, eu tava imersivo. Eu tava imergido. Eu tava imersivo no filme, né? Você vai ver, eu vou chegar igual Tasmania. Eu tava muito empolgado com o filme, tava gostando. Só que em vários momentos eu lembrava, poxa, o livro é diferente, né? Poderia fazer isso aqui. Então sabe quando você acaba sendo um pouco de arquiteto de obra pronta? Foi um pouco disso que aconteceu comigo. Então em vários momentos eu olhava, puxa, isso não tá tão legal, né? Podia ser diferente aqui e ali. Por que fez isso aqui? Isso aqui não tá legal. Por que isso? Então eu acabei ficando muito julgando vários momentos. E querendo ou não, você compara. Isso é inevitável. Quando você faz um filme de uma obra tão antiga como é a Odisseia, de uma história tão conhecida como é do Odisseu, tem a comparação, né? Mas eu acho que a maioria do público tá nem aí pra isso. A maioria do público só quer ir lá e ver um filme bom. Pagar um ingresso no cinema que é caro, pagar ali a pipoca que é cara, locomoção e chegar lá e ter um filme bom. A maioria não tá nem aí pra pauta ideológica, não tá nem aí se é fiel ou não ao livro, não tão nem aí, só quer ver um filme bom. E no geral, eu acho que Odisseia é sim um filme bom. É um filme bem produzido, dirigido, atuado, e apesar de eu ter as minhas críticas e ter várias coisas que eu não gostei e eu achei que poderiam ser diferentes, eu reconheço que no final o saldo do filme é positivo e que vale a pena ir no cinema e pegar do jeito que está hoje o cinema caro. De certa forma vale a pena até pagar o ingresso para esse filme que eu achei fantástico. Fantástico talvez seja uma palavra muito forte, mas eu achei um bom filme no geral, sabe? Acho que esse filme, querendo ou não, ele vai ter uma rejeição grande de várias pessoas que já foram assistir o filme não querendo gostar, né? E eu entendo quem não vai gostar do filme. Eu entendo quem vai gostar do filme, então, no geral, eu acho que, assim, vamos perguntar, eu não gosto muito da nota. No meu Letterboxd tá, acho que 4,5 de 5, né? Então eu acho que eu vou baixar,
de 4,5 estrelas para 4 estrelas de 5, que ficaria ali um 8. Eu acho que um 8 para Odisseia, eu acho que um 8 tá bom. Eu acho que pode ser um filme nota 8, 9 ali. Então, quando eu saí do cinema, deu um 9. Então, eu acho que fica nessa média ali. Quer saber? 8,5 para Odisseia, bom filme, vale a pena ver no cinema. Então é isso, galera. Fiquei muito feliz por ter retornado aqui ao YouTube. Espero que você também tenha gostado do vídeo. Peço desculpas se eu tenha, às vezes, um pouco enrolado, patinado em alguns momentos. Mas estou voltando aqui no YouTube, estou voltando a ter essa questão de comunicação assim aqui, que é um pouco difícil e estou acostumando. Digamos que estou um pouco enferrujado. Mas eu desejo tudo de bom para vocês. Tenham aí uma ótima semana. Fique com Deus. Falou e até a próxima. Escrever o roteiro pro próximo vídeo, né?